Olá, boa noite. Eu sou a Angelita, sou aqui da IU Incorporadora. É um prazer recebê-los na Assembleia, né, de Constituição do Corpo Pinheiros. É, Gostaria de agradecer a confiança de todos. O empreendimento ficou muito bonito, vocês todos vão ser muito felizes lá. Nós convidamos para essa Assembleia o advogado Márcio Raptikoski, ele irá presidir essa Assembleia. As dúvidas vocês podem colocar no chat, no decorrer da Assembleia como um todo, sem problema nenhum, que nós vamos respondendo. E no final, mais resolvidas, né? E daremos os últimos recadinhos, tá bom? Bem-vindos, boa Assembleia a todos. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Márcio Raskorski, sou um advogado especialista em condomínios e há muitos anos que eu conduzo todas as assembleias da IU Inc. Eu acho que fizemos aí dezenas nesses últimos anos, todas com bastante sucesso, e vamos para mais uma, vamos fazer uma boa implantação, uma boa assembleia. Antes da gente começar os trabalhos, a gente tem uma pauta longa, né? Mas eu acho que vale a pena primeiro a gente falar desse modelo de assembleia, que a gente chama de assembleia digital, assembleia virtual. Antes da pandemia, a gente fazia todas as assembleias de forma presencial. Então, a gente fazia na garagem do empreendimento ou em algum outro espaço ali que coubesse todo mundo no empreendimento, e era um sucesso. Porém, nas assembleias presenciais, a gente tinha um único fator que nos frustrava muito. As assembleias eram muito vazias. A gente se preparava para receber um monte de clientes e aí chegava na hora, não vinha nem metade do que a gente imaginava. E aí os motivos são os mais variados, né? Primeiro, porque alguém não conseguia chegar por conta de trânsito, ou por conta de outro compromisso, mas principalmente porque as pessoas não gostam de assembleia de condomínio. Né? Tem muita gente que tem trauma, gente que já ficou até de madrugada numa assembleia, e as pessoas escolhiam não comparecer. E aí a gente ficava ali nas assembleias vazias, paciência, e dava tudo certo. Quando chegou a pandemia, obrigatoriamente a IU, assim como todas as outras incorporadoras, construtoras, administradoras de condomínios, assim como todos os síndicos, a IU teve que migrar para as assembleias virtuais. E a gente não sabia qual ia ser o resultado. A gente não sabia se os clientes iam aderir, se os cartórios iriam registrar as atas, se a gente ia conseguir fazer um bom trabalho, mas a gente foi obrigado a começar nas assembleias virtuais. E para nossa grata surpresa, ao longo da pandemia, a IU entregou vários empreendimentos e essas assembleias digitais, elas foram um sucesso. Primeiro, porque a gente fez boas reuniões, rápidas, objetivas, com atas registradas, com todo mundo conseguindo esclarecer suas dúvidas através do chat, mas o mais importante de tudo, as assembleias mais do que duplicaram de público. A gente passou a ter um quórum bem maior do que a gente tinha antes. Então, para nós, foi uma vitória. Tudo que a gente queria na assembleia presencial, que era fazer uma assembleia rápida, produtiva e cheia, a gente conseguiu na assembleia virtual. Bom, mas aí a pandemia começou a chegar no finalzinho e a gente ficou num dilema. Será que a gente retorna para a assembleia presencial ou a gente mantém a assembleia digital, que foi um sucesso? Mas aí, felizmente, saiu uma lei nova, uma lei federal, agora recentemente, há uns 2, 3 meses atrás, autorizando todo tipo de assembleia de condomínio de forma virtual. E aí, o que a gente pesou? E por que a gente decidiu seguir com esse modelo? A boa experiência ao longo da pandemia com a lei nova. Então, a gente segue nesse formato, espero que vocês gostem. Eu aqui vou me esforçar para fazer uma explanação muito clara, muito transparente, muito objetiva, mas muito didática. Para quem não é advogado, quem não é administrador, para que todo mundo possa entender exatamente tudo que a gente vai votar, tudo que a gente vai deliberar, e que a gente possa passar tranquilamente por todos os 10 itens da pauta. Eu faço isso há 30 anos, né? Assembleias de condomínio, instalação de condomínios, faço esse trabalho não só para a IU, mas para a Cirela, para a Iven, para a Gafisa, para a Elbor, para uma série de outras incorporadoras, e eu posso garantir para vocês que o sucesso do empreendimento
depende muito do grupo que nós vamos montar hoje de trabalho, das empresas que vão iniciar aqui o trabalho na sindicatura profissional, na administração do empreendimento e, principalmente, nos proprietários, né, nos voluntários que vão participar como subsíndicos, como conselheiros. Aqui a gente tem uma configuração jurídica bem interessante nesse empreendimento. Aliás, acho que vale a pena explicar para todo mundo que essa é uma modalidade que surgiu agora nos últimos anos, principalmente por conta do novo plano diretor aqui de São Paulo, em que a gente tem empreendimentos mistos, geralmente com fachada ativa. Então, a gente tem, no caso de vocês, um subcondomínio residencial, um subcondomínio de consultórios, um subcondomínio de hotel, um subcondomínio com centro médico, lojas, tudo isso compondo um único empreendimento. Então, imaginem que é uma incorporação imobiliária, um único empreendimento, com subcondomínios autônomos, porém com algumas coisas que são integradas. Então, por isso que tem um síndico geral, que é o responsável legal pelo empreendimento como um todo, mas a inteligência do modelo é que a gente tem o síndico geral para integrar tudo, né, para manter uma unidade, mas cada subcondomínio tem a possibilidade de ter o seu subsíndico, o seu grupo de conselheiros, para que cada subcondomínio consiga fazer uma assembleia independente, para que cada subcondomínio possa cuidar das suas deliberações, das suas contas de forma autônoma. E alguns assuntos são deliberados conjuntamente por todos os subcondomínios. E aí, naturalmente, existe toda uma engenharia financeira para fazer a previsão orçamentária, porque tudo isso depende da participação de cada subcondomínio para as despesas que são comuns, e o grosso das despesas são despesas específicas de cada subcondomínio. Então, eu gosto bastante desse modelo, eu tenho feito bastante assembleias nesse formato. Se a gente descer aí o eixo da Avenida Rebouças, eu acho que eu fiz umas 7 ou 8 entregas de empreendimentos dessa natureza, e eles vêm funcionando muito bem. O hotel com boa operação, o residencial funcionando bem, comercial com salas, consultórios bem ocupadas, lojas com fachadas ativas, com café, com restaurante. Então, é um modelo que eu gosto muito. Mas, obviamente, é algo muito complexo, precisa ter uma gestão muito profissional, muito bem equipada, muito bem aparelhada, para conseguir fazer a implantação da forma que o empreendimento foi concebido, da forma que ele foi pensado. Então, por isso que a gente tentou reunir aqui boas empresas, bons profissionais, já temos candidatos para subsíndico, para conselheiros, o que nos alegra, porque a gente vai conseguir montar um bom grupo gestor. Então, boa sorte para todos nós, vamos começar os trabalhos. Tem um chat, né, que vocês podem mandar suas dúvidas. A equipe da IU, a gente está com um staff enorme aqui, eu estou aparecendo no vídeo, mas tem bastante gente para responder as dúvidas de vocês. Assuntos de interesse comum, hora ou outra eu vou pedir licença para vocês para dar uma lida, para responder para vocês aquilo que a gente entender que é assunto de operação, assunto de interesse comum. E os assuntos mais individuais, as dúvidas mais específicas, a própria equipe da IU vai respondendo para vocês caso a caso, tá bom? Peço só, por último, que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque são 10 itens de pauta, mesmo que eu tenha aqui um ritmo, mesmo que a gente seja bastante objetivo na explanação, tende a demorar um pouquinho, pelo menos 1 hora, não tem jeito, porque são vários itens de pauta. Eu preparei aqui um material que vai trazer bastante fluidez para a nossa reunião. São apresentações simples, todas elas bem condensadas. Algumas pessoas ao longo da reunião vão interagir conosco conforme o item da pauta, e eu vou chamando essas pessoas. Tá bom, gente? Então, agora sim, vamos começar os trabalhos e boa sorte para todos nós. Primeiro item da nossa pauta é... vamos passar o vídeo antes. Antes da gente começar, então, eu vou passar o vídeo e depois a gente começa a nossa pauta. Então, pode soltar o vídeo, por favor.
Bom, pessoal, as imagens são lindas, né? O empreendimento da forma como ele foi pensado e concebido é para ser um sucesso, mas agora requer muito trabalho de implantação para tudo isso funcionar. Eu sei da complexidade que é para implantar um empreendimento desse porte, para ter um síndico muito experiente, uma administradora muito boa, uma operação integrada. É um desafio que a gente tenha operações distintas em cada subcondomínio, cada um pensando no seu público, na sua especificidade. Claro, um setor residencial, um condomínio residencial, tem que pensar no conforto, no lazer, na segurança. Já a área dos consultórios tem que pensar numa operação boa para os pacientes, né, para os clientes de quem vai visitar o consultório. A parte de hotel é muito específica, por isso que tem uma empresa de hotelaria, as lojas, enfim, o centro médico, né, que a gente tem a notícia que inclusive vai ser o Einstein. Então, tudo isso tem que ter uma excelência e uma integração muito grande. O projeto tem que ser um sucesso como um todo. Tudo precisa funcionar bem, de forma autônoma, porém com uma integração de gestão. Eu gosto bastante desse modelo, isso é fruto do plano diretor aqui de São Paulo, que devagarzinho ele vem melhorando, né? A gente vai ter um novo plano diretor logo em breve, e tomara que esse conceito continue. A ideia é que vocês tenham uma operação funcionando bem, mas, sobretudo, que vocês tenham valorização do patrimônio de vocês, do investimento que vocês fizeram. Tudo depende agora do sucesso da nossa implantação. Bom, vamos lá, então, vamos para a nossa pauta. Se a gente conseguir colocar aqui na tela, por favor, a pauta. Tá bom, então, pessoal da administradora, por favor, pode colocar a pauta, os 10 itens, para a gente ir seguindo um a um aqui. Bom, enquanto a gente coloca a pauta aqui, eu já vou falar do primeiro item, que em toda a Assembleia é sempre igual, que é efetivamente a instalação do condomínio. O primeiro item é sempre a instalação, vamos lá, ali, ó, instalação do condomínio nos termos da lei. E aí, só para quem nunca participou de uma Assembleia de um empreendimento novo, para quem é a primeira vez, instalar o condomínio, na verdade, significa inaugurar o condomínio, né? Significa dar o pontapé inicial. E o nome técnico que a gente dá é instalação, mas na prática é uma inauguração. Existe uma lei que regula e regulamenta tudo isso, que é uma lei antiga, de 64, que a gente chama de Lei de Incorporação Imobiliária, e essa lei, ela regula desde a compra do terreno até a hora que a prefeitura expede o habite-se dizendo que o empreendimento está pronto. Aí, tudo isso é regulado pela Lei de 64, que está parcialmente em vigor. Dali por diante, a gente passa, então, a fundamentar os próximos passos com base no Código Civil, que é uma lei mais recente um pouquinho, que era de 2002, uma lei que tem 20 anos, e o Código Civil já fala sobre a operação do condomínio. Direitos, deveres, obrigações, qual é o papel do síndico, do subsíndico, dos conselheiros, como é que se marca uma assembleia, quais os quórums necessários para as determinadas votações, enfim. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse momento de instalação, basta dar uma lida na Lei de 64 e no Código Civil, que vai ficar craque e vai entender exatamente tudo que vai acontecer daqui por diante no empreendimento. Agora, falar um pouquinho, na prática, né, como é que funciona a instalação do condomínio daqui para frente. Existem alguns passos que são muito simples, muito sucessivos e que acontecem em todos os empreendimentos. Pode ser um condomínio com 10 apartamentos, ou um condomínio absolutamente complexo como o de vocês, com vários subcondomínios, que são os mesmos 5 passos. Passo número 1 é a assembleia que a gente faz agora, de forma virtual. Passo número 2 é a ata da assembleia. Nessa ata a gente vai colocar tudo de mais importante que a gente falou hoje aqui, vai colocar o extrato das votações que nós vamos fazer. E essa ata é o primeiro documento oficial já do condomínio. Essa ata vai assinada por mim, já que eu estou aqui conduzindo os trabalhos, e pelo pessoal da administradora que está me secretariando. Então, essa ata ela não é de inteiro teor, porque senão ficaria gigantesca, mas ela traduz o que de principal a gente vai deliberar ao longo aqui da nossa reunião. Passo número 3, essa ata vai para o cartório,
e no cartório ela vai ser registrada e passa a ter fé pública, que é muito importante para um documento desse, para ser válido perante bancos, perante órgãos públicos. Então é bem importante o registro da ata. Passo número 4. Essa ata registrada vai para a Receita Federal, e na Receita Federal o condomínio passa a ter uma inscrição no CNPJ. Hoje, para fins fiscais, tributários, previdenciários, o condomínio é equiparado a uma pessoa jurídica, portanto, ele tem obrigatoriamente uma inscrição no CNPJ. E o quinto e último passo, configurando, então, o término da instalação, o síndico e a administradora, de posse da ata registrada e do CNPJ emitido pela Receita, já podem assinar os contratos com os prestadores de serviços, já podem abrir conta bancária, e o condomínio passa a ter uma vida mais autônoma em relação à incorporadora. Então, isso, na prática, é o que a gente chama de instalação do condomínio, e que, para entregar a primeira chave do empreendimento, obrigatoriamente a gente tem que fazer esse item 1, que é a instalação. Então, todos os itens aqui, a gente tem no portal, no aplicativo, a gente tem votação para cada item. São votações simbólicas, né? Vocês precisam votar, depois a gente vai ter um extrato de votação. Para cada um dos itens aqui, ao longo de toda a reunião, vocês podem ir votando e depois a gente vai ver ao final o extrato das votações. Então, esse é o nosso primeiro item. Mas antes de ir para o segundo item, eu ainda quero falar um pouquinho sobre a fase mais importante da vida do empreendimento, que é justamente esse período que a gente chama de implantação. Instalar é dar o pontapé inicial, mas implantar o condomínio é pegar ele do zero e, ao longo dos 2 primeiros anos de gestão, fazer o condomínio funcionar bem. E aí, conceitualmente, a gente entende que o condomínio funcionando bem é quando vocês estão num ambiente, seja para trabalhar ou para morar, num ambiente limpo, seguro, organizado, com um caixa equilibrado, com as áreas comuns bem cuidadas e com o patrimônio valorizado. É isso que a gente imagina como uma implantação bem feita. Não é uma tarefa simples, ainda mais no caso de vocês, com centenas de unidades, e naturalmente unidades que compõem vários subcondomínios. Então, como a gente disse antes, cada proprietário com interesse, um para morar, outro para investir, outro para montar seu consultório, pessoas que vão frequentar o hotel, lojistas, e tudo isso precisa funcionar com harmonia, com sintonia, com sinergia. E a implantação requer do primeiro síndico, da primeira administradora, uma dedicação extrema. Na nossa experiência, e a gente já entregou diversos empreendimentos, a gente sabe que esses 2 primeiros anos são cruciais para o sucesso do empreendimento. Quantas vezes que a gente já viu empreendimentos mal implantados, em que a gente leva depois 3, 4, 5 anos para corrigir uma implantação feita de forma equivocada. Por isso que a gente tenta se cercar de todos os cuidados para fazer uma boa implantação. Eu acho que vale a pena falar alguns números. Eu sempre gosto de falar números até para todo mundo compreender a complexidade desse momento, a grandeza desse momento. Por exemplo, se a gente imaginar que entre residências e consultórios tenhamos, em algum momento, 100 obras andando ao mesmo tempo, obrinha de reforma, de piso, gesso, armário, a gente vai ter muito mais do que isso. Mas vamos imaginar 100 obras andando ao mesmo tempo. Cada obra com 5 pessoas trabalhando. Isso significa dizer que num único dia, talvez tenhamos 500 prestadores de serviços frequentando o condomínio. Tem que cadastrar todo mundo, fiscalizar todo mundo, montar uma operação inteligente para chegada de material, saída de entulho, proteção dos elevadores, acompanhar toda essa turma, né, para que não tenha furto, depredação e outras possibilidades que costumam acontecer num condomínio quando ele não está bem implantado. Ainda assim, tem dificuldade, mesmo implantando bem, ainda assim tem dificuldade com esse assunto, segurança e limpeza. Porque imagina, tanta gente frequentando o prédio, tanta obra, tanto entulho, tanto material. Ainda falando de números, um condomínio novo como o de vocês, o síndico tem no primeiro ano de vida do empreendimento 143 obrigações legais que ele precisa cumprir. Algumas são questões mais burocráticas, que a própria administradora se responsabiliza. Então, toda a parte financeira, contábil, fiscal, tributária, trabalhista, fica a cargo da administradora, mas sob responsabilidade do síndico. E uma outra leva de obrigações, que são questões operacionais, questões da rotina do empreendimento, ficam por conta do síndico.
Então precisa treinar uma boa equipe de portaria, de recepção, de limpeza, de zeladoria, precisa assinar todos os contratos obrigatórios de manutenção das áreas comuns, bombas, portões, interfones, elevadores, paisagismo. Precisa, a partir de agora, montar um plano de contingência relacionado à saúde e à segurança de vocês. Então, por exemplo, pensar em brigada de incêndio, com planos de fuga, rotas de fuga, medição ômica de para-raios, limpeza de caixa d'água, desinsetização, desratização, o que deve ser feito se tiver um cano estourado, um vazamento de gás, alguém preso nos elevadores, se tiver algum indício de violência doméstica num apartamento, maus tratos animais, enfim, é um plano de contingência que precisa ser montado agora pelo primeiro grupo gestor. Além disso, a gente precisa montar um regulamento interno provisório, a gente precisa montar as normas provisórias para reforma, para mudança, para uso das áreas comuns, o que pode, o que não pode, quais os horários, quais as penalidades para quem não cumprir essas normas. Enfim, é bastante trabalho e por isso que a gente tenta montar um grupo forte, um grupo coeso e, acima de tudo, pensando numa gestão colegiada, que é o que a gente vai falar agora no próximo item. Então, dito tudo isso, o nosso primeiro item da reunião está encerrado. Falei sobre a instalação e sobre a implantação de condomínio. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o item 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou falar de todos esses itens de uma vez só, porque é a composição do grupo gestor. Na prática, a gente tem uma votação para cada item, mas eu gosto de fazer a explicação de uma vez só, para todo mundo entender o conceito, o modelo de governança que a gente quer fazer no condomínio de vocês, que é o único que funciona para um empreendimento desse porte. Conceitualmente, o condomínio de vocês, a gente entende ele como um condomínio misto e como um condomínio de grande porte. E aí, naturalmente, a gente tem na concepção e na composição do grupo gestor um síndico geral, que é o responsável pelo empreendimento como um todo, e um subsíndico, a possibilidade de um subsíndico para cada setor, para cada subcondomínio. Então, a gente tem um subsíndico para o residencial, um para o consultório, um para o centro médico, outro para a loja 1, para a loja 2, para o hotel. Por quê? Porque a gente entende que é inteligente que exista uma coordenação geral, mas que existam pessoas eleitas com olhar específico para o seu subcondomínio. Existem assuntos comuns, obviamente, mas tem muitos assuntos, aliás, a maioria deles, que são assuntos específicos de cada setor. Então, é muito mais inteligente a gente ter um síndico geral, mas ter um grupo gestor para cada um dos subcondomínios, todos eles integrados. Então, o que nós vamos ter hoje aqui? A apresentação de um síndico profissional, que vai ser o responsável pela liderança de toda essa turma, com a possibilidade de escolher um subsíndico para cada subcondomínio e um grupo de conselheiros para cada subcondomínio. Felizmente, nós já tivemos candidaturas prévias, o que nos anima, porque às vezes a gente faz entrega de condomínio e não aparece nenhum candidato, ninguém se interessa. Aqui não. Aqui a gente já teve alguns candidatos para subsíndico, para conselheiros. A gente vai até aqui tentar fazer uma composição para aproveitar todo mundo. Então, por exemplo, nós tivemos 3 candidatos a subsíndico no residencial. Vocês vão escolher um, mas a ideia é que os outros 2 possam participar do conselho também, talvez como conselheiros suplentes. Aí a gente aproveita todos os talentos, a gente aproveita todo mundo que se candidatou. Essa é a ideia para a gente montar um grupo forte, um grupo heterogêneo e que possa ajudar bastante o síndico na implantação do condomínio. Bom, por que um síndico profissional? Obviamente, porque a gestão de um complexo como esse precisa ter uma gestão profissional. A gente olha isso como uma empresa. Então, no passado, era muito comum aquele modelo de gestão antigo, tradicional, que já está ultrapassado, com um síndico morador, com um síndico proprietário, doando o seu tempo na medida do possível para fazer a gestão do condomínio. Para um predinho pequenininho, talvez ainda funcione. Para um condomínio como o de vocês, não dá, claro. A gente precisa de uma gestão com técnica, com agilidade, com impessoalidade, com imparcialidade, com uma estratégia de implantação, com um plano diretor para essa implantação. Então, obviamente, tem que ser feito por um síndico profissional. E qual é o conceito da IU? O
que seja um síndico profissional preparado, estruturado. E aí a IU buscou um síndico de renome, um síndico estruturado, um síndico experiente em implantação de condomínios, um síndico que já cuide de empreendimentos dessa natureza e que entenda a composição jurídica, a composição estrutural e administrativa do empreendimento. A IU entrevistou, como sempre faz, alguns síndicos, identificou qual o melhor critério, e esse síndico apresentado para vocês vai cuidar do empreendimento como um todo. E logo na sequência, aí sim a parte que eu julgo importante, que é a participação de vocês, nós vamos eleger um subsíndico para cada subcondomínio e o grupo de conselheiros. Qual é o segredo para esse modelo de gestão funcionar? É o que a gente chama de gestão colegiada, gestão participativa. O que significa isso? Os subsíndicos não funcionam como um mero vice, não é nada disso. O subsíndico dá palpite, dá ideias, participa das reuniões, ajuda o síndico, delibera junto com o síndico, para que a gente consiga, de fato, ter uma gestão participativa. Já os conselheiros, eles não têm aquela simples função, como era antigamente nos condomínios, de só olhar as contas, só olhar as pastas. A gente quer um conselho consultivo, deliberativo, fiscal, que acompanhe as reuniões, que ajude o síndico efetivamente, que dê ideias, dê palpites, que tenha divergência, não tem problema, mas que ao final todo mundo se entenda. É isso que a gente pretende. E felizmente já tivemos bastante candidaturas prévias e vamos ver se eventualmente aparecer um candidato aqui de última hora, não tem problema, a gente também aceita candidatos que têm alguns cargos que ainda estão vagos. Tá bom, gente? Bom, o Cássio, você vai falar um pouquinho aqui? Eu vou só te apresentar, vem aqui, pode ficar aqui em pé ao meu lado. Não, não precisa, só vou te... Bom, eu pedi para o Cássio aparecer um pouquinho aqui para que vocês o conheçam. O Cássio vai ser o responsável por gerenciar a implantação da sindicatura profissional no empreendimento de vocês. O Cássio é um profissional extremamente sênior, já cuidou de dezenas de implantações, inclusive da IU. Ele, a vida inteira, trabalhou com administração de condomínios, uma época da vida dele gerenciando condomínios numa administradora de condomínio, depois ele migrou para a sindicatura profissional e hoje é o responsável pelas implantações na Advanced. A Advanced é uma empresa que tem certificação ISO 9000, aliás, o único síndico profissional do país que tem essa certificação, tudo com BI, com resultados, tudo com gráficos, com SLA, uma empresa que alia a presença física, as visitas físicas operacionais com tecnologia. Então, a ideia é que o Cássio trabalhe em conjunto, em parceria com os subsíndicos e com os conselheiros que vão ser eleitos. Então, Cássio, se você quiser só dar uma boa noite, se apresentar rapidamente. Dar uma boa noite a todos. Desejar que tenhamos muito sucesso nessa empreitada, vai ter muito trabalho pela frente. Parabenizá-los pela aquisição e contem comigo e com toda a equipe. Quantos empreendimentos você implantou nesses últimos anos só da IU? 36 esse aqui. Joia. 36º. Parabéns. Que bom. Obrigado, Cássio. Boa sorte. Eu que agradeço. E a gente trouxe uma apresentação rápida aqui. Nós vamos passar os slides rapidamente, só para que a gente juntos aqui possa dar uma olhadinha. Pode ir passando, por favor. Alguns diferenciais. Acho que vale a pena falar, equipe multidisciplinar, bastante foco no financeiro, para cumprir a previsão orçamentária que nós vamos apresentar aqui já já. Pode ir passando. Bastante experiência, né? O Cássio aí com mais de 20 anos. Na verdade, o Cássio já com 30 anos. Aqui todas as certificações, inclusive de Green Building, de selo verde, uma série de coisas legais que a Advanced tem. Supervisão de campo, atendimento emergencial. E aqui o valor, isso que também importa falar para vocês, ter um síndico profissional com toda a estrutura profissional onera para cada um de vocês, em média. É uma média porque depende da fração ideal, tem apartamento maior, menor, consultório maior, menor, por volta de R$30 a mais no condomínio. Então, óbvio, vale cada centavo. O empreendimento grande proporciona isso. Os honorários do síndico, para ele, ao final, vale a pena, mas para o proprietário fica um valor pequenininho porque divide entre muita gente. Então,
significa pagar R$30 a mais de condomínio para ter toda a estrutura de gestão profissional. Então, está apresentado, é um modelo que eu gosto bastante, eu acho que eu posso falar de carteirinha, porque eu fui o pioneiro. Há muitos anos atrás, eu já falava, gente, os empreendimentos estão ficando cada vez mais enormes, mais complexos, não dá mais para o proprietário cuidar. Tem questões também de ética, de compliance. Puxa vida, como é que alguém que é proprietário ou que mora vai cuidar do empreendimento, vai se indispor, tem uma série de saia justa, de bola dividida. Então, eu sempre imaginei que ter uma gestão profissional era algo natural para esse mercado. E devagarzinho isso foi crescendo. Um dado importante, dos prédios novos entregues aqui em São Paulo, nos últimos 4 anos, 87% já possuem síndico profissional. Então, é uma tendência que não volta mais. E tomara que vocês gostem desse modelo e consigam compreender toda a inteligência de governança embarcada nesse modelo. Então, depois vocês vão votando aí ao longo da nossa reunião, e aí nós vamos já partir, então, para os subsíndicos todos, né? Eu já fiz aqui uma explanação que engloba todos os itens, lembrando que o mandato de todo mundo é de 2 anos, lembrando que, além do síndico profissional, todos os demais cargos não têm nenhum tipo de remuneração, são cargos voluntários, ninguém recebe nada, e aqui a gente tem já os candidatos. Então, por exemplo, para subsíndico, para o setor residencial, a gente teve 3 candidatos, o André, o Mauro e o Zain. Para os consultórios, a gente não teve nenhum candidato. Se alguém se encorajar, avisa a gente aqui que a gente já inclui. Hotel, o cargo está vago, centro médico, o cargo está vago, as lojas, para a loja 1, o Carlos Milan, e a loja 2, o Vincenzo. Então, está faltando só para os consultórios e para o centro médico. O centro médico nem precisa, que é um proprietário único, né? O setor consultórios é interessante que tenha algum proprietário como subsíndico. Se alguém se encorajar, nos avise aqui pelo chat para a gente colocar na candidatura. E para o setor residencial, a gente tem 3 candidatos. Eu acho razoável, se vocês permitirem, que a gente abra rapidamente o microfone e a câmera dos 3, para que cada um rapidamente diga seu nome, sua profissão e por que quer ser subsíndico. Porque aí vocês têm mais critérios para votar num ou no outro. E a minha sugestão é que a gente, se vocês toparem, que a gente aproveite os 2 candidatos a subsíndico que não vençam no conselho, e eles ficarem como conselheiros suplentes, porque aí a gente aproveita todo mundo. Só vamos passar aqui, antes da gente abrir o microfone, caso eles queiram falar, os demais cargos, só para a gente ver a composição, porque já temos candidato ao conselho também. Pode ir passando, por favor, só para a gente ver como é que ficou. Para subsíndico, então, a gente já viu quem se candidatou, agora vamos para os conselhos, vamos lá. Não, aqui é de subsíndico, a gente já viu, pode passar. Pode ir passando. Aqui são as atribuições que eu já falei. Para o Conselho do Residencial, já temos 3. Rosana, Maria e Beatriz. E eu gostei que são 3 mulheres. Mulher é criteriosa para ser do Conselho, é detalhista, é firme. Eu gosto quando tem as meninas no Conselho, que bom, parabéns. Já temos 3. Caso os candidatos a subsíndico concordem, eles vão compor o grupo como suplentes. Os 2 candidatos que perderem vão compor com as 3 conselheiras, vão compor como suplentes, a gente deixa um conselho de 5 ao invés de 3 pessoas. Pode passar para o próximo. Vamos ver o conselho dos consultórios, que acho que a gente já tem alguém também. Então, vocês vão votar no síndico, a ratificação, tem uma votação de ratificação, eu vou explicar para eles já. Conselho Fiscal do Consultório, a gente tem o Clóvis, da unidade 710, que se candidatou, e tem mais 2 cargos disponíveis. Se mais alguém dos consultórios, se mais alguém quiser se candidatar, tem 2 cargos aí já disponíveis. Vamos ver se tem mais candidatos para o conselho dos outros subcondomínios. Vamos lá. Imagino que não, porque no hotel são só os investidores, né? Vamos lá, pode ir passando. Do hotel não tem ninguém ainda.
E imagino que das lojas também não, porque são proprietários únicos. Então, o que nós temos aqui de cargos possíveis para que vocês ainda se candidatem? Subsíndico do setor consultórios, que não apareceu ninguém, e temos mais 2 vagas para o conselho do setor consultórios, que não apareceu ninguém. E também, caso apareça alguém, para o conselho do setor hotel. Essas vagas que a gente tem ainda disponíveis. As demais, já temos candidatos. Então, ao longo da Assembleia, vocês vão votando, cada item tem ali a possibilidade de votação, vocês ratificam, sim ou não, são respostas muito simples. E para o subsíndico do residencial, eu acho que vale a pena a gente abrir o microfone e a câmera dos 3, caso eles queiram falar, para rapidamente, 1 minutinho, cada um se apresentar. Vamos lá, então? Vamos ver se eles estão conectados, se eles querem se apresentar. Vamos ver quem que consegue, o pessoal da administradora consegue contato com eles e convidá-los para abrir câmera e se apresentar rapidinho, principalmente falar nome, profissão e por que quer ser subsíndico. A gente sabe que é duro, né, votar assim, porque ninguém tem muito critério, ninguém se conhece, então acho que minimamente nome e profissão já ajuda um pouquinho. Oi? Você está falando? É o André? É o André, acho que é o André. Quem que tá? É o André, André Blachman. Ô, André, tudo bem? Tudo bem? Tudo Boa bem, noite, doutor? André. Boa noite. Eu me candidatei a subsíndico porque eu tenho 3 apartamentos aí no Core. Tá. Eu sou síndico, inclusive no prédio aí na rua. Eu sou síndico profissional, eu tenho alguns condomínios. Um, inclusive, aí na rua, que é o 434, da Alves Guimarães. E eu já fiz implementação também de condomínio, eu sei como que funciona. E como não o síndico já foi indicado e feito Pô, dessa eu não forma, tô mais ouvindo o André, mas ele conseguiu, pelo menos a gente conseguiu ouvir que ele é síndico não está mais também. ouvindo? Inclusive, acho que voltou. Tô aqui. Ô, André, desculpa. Oi. Então, eu tô... Onde que vocês pararam? Eu tenho um prédio aí na rua, inclusive, que é meu. Já fiz algumas implementações de condomínio também. Conheço como que funciona a implementação, todas essas coisas que você explicou. E eu estou me pondo à disposição para ajudar a fazer a implementação e ajudar em todo esse processo. Boa. Obrigado. André, além de síndico, você tem qual a sua formação antes de ser síndico? Eu sou formado em marketing, eu tive por 20 anos também em restaurante. No Joia. momento, trabalho somente como síndico. Joia, legal. É uma carreira nova, né, André? Antigamente não existia. Então, hoje em dia, todos os síndicos eles tinham uma profissão anterior e muita gente migrou e largou suas profissões para virar síndico. Ainda bem, né? Já faz 10 anos, na verdade, que eu estou também nesse ramo. Que legal. Parabéns. E desse prédio novo. Oi. Caiu. Oi, voltou. Não, voltou. Esse prédio da Alves Guimarães, que eu sou síndico, eu fui o segundo síndico e continuei em todas as outras eleições. Já tem 8 eleições que eu sou candidato a síndico, único síndico, e eles continuam me contratando. Legal, é isso aí. Que ótimo. Obrigado, André. Obrigado. Vamos ouvir os outros 2 candidatos. André, só uma última coisa. Caso você não vença, você topa ficar no conselho ali? A gente dá um nome de suplente só por formalidade. Você topa ficar com as meninas no conselho? Sim, claro. Tudo que Tá for bom. para ajudar a contribuir. Inclusive, se eu pudesse pegar também o do consultório, mas acho que não pode, né? Não, tem que ser proprietário do consultório. Do consultório, né? Porque Aí, como não tem ninguém lá, eu também posso ajudar lá, mas mas pode. não, aí você fica como no residencial, dá para ajudar em tudo. Tá bom. Tá bom, obrigado, André. Vamos ouvir os próximos? O Mauro e o Zain, né? Acho que é Mauro e Zain.
Oi, Zain, falando? Oi, Zain, estamos te ouvindo já. Então, eu me candidatei, na verdade, ontem, eu tenho 2 unidades aí também, mas eu vou ter que desistir, porque de ontem para hoje estou mudando de país, estou indo para Portugal. De ontem para hoje. Tá ruim a vida, hein? Então, rapaz, aconteceu essa. Meu filho acabou investindo num imóvel lá em Portugal e a gente acabou decidindo mudar para lá. Então, eu não vou estar morando, eu não vou estar morando nesses 2 apartamentos que a gente tem aí. Nós vamos alugar os 2. Então, aí já Tá bom. fica difícil. Tá bom, Zain. Tá bom, obrigado, viu? Boa sorte lá. Boa sorte. E falta agora o Mauro, né? Mauro. O Mauro não está conectado, Márcio. O Mauro não está conectado? O Mauro acabou caindo aqui. Assim que ele voltar, a gente libera o som dele. Tá bom. Então, quando o Mauro voltar, a gente libera o som dele para ele se apresentar. Então, a votação vai ficar entre o André, que falou agora há pouco, que é síndico profissional também, e o Mauro. Vamos esperar ele. Vamos esperar, ele fala também, e a gente começa a votação. E para o conselho? O conselho nós vamos fazer por aqui. São 3 candidatos para 3 vagas, então não precisa votar. Já está composto. Se eventualmente aparecer, também a gente já encaixa aqui. Do hotel também não apareceu ninguém. Se até o final da reunião aparecer alguém, a gente vai encaixando, tá bom, gente? Então eu vou seguir. A hora que o Mauro se conectar, eu o convido para ele se apresentar. Tem algumas perguntas que chegaram no chat que já eu vou responder, tá, gente? Eu estou dando uma sequência aqui para a reunião para a gente não perder muito o ritmo, mas já vou responder aquelas perguntas de interesse coletivo aqui. Só responde essa daqui. Qual? Não, por que eles não estão para síndico? Porque o síndico foi indicado. Gente, na verdade, tem uma pergunta aqui, por que vocês não estão votando para síndico? Na verdade, vocês vão votar pela ratificação desse modelo de síndico profissional. Aqui. A gente sabe como é que é implantar um condomínio desse porte. O síndico ele foi selecionado, ele já começou um trabalho pré-operacional, já visitou o condomínio, já selecionou equipes, já treinou um zelador. O síndico já está conectado com a administradora, já pensando em como vai funcionar a operação, já fez diversas reuniões com a IU, com a Lloyd, que é a administradora, vai agora marcar uma reunião com o conselho. Então, o que vocês vão fazer é ratificar, é referendar esse modelo, é um voto de confiança. Porque senão, gente, se a gente abrisse para alguém aqui levantar a mão e se candidatar, por mais boa vontade que a pessoa tenha, vai cair de paraquedas, não vai saber nem por onde começar. E já foi feito um trabalho prévio, pré-operacional, que vocês não têm ideia, gente, é muita coisa que já foi feito. Então, a ideia é que vocês só ratifiquem. E a gente pede a gentileza que vocês confiem nesse modelo, a gente faz tudo com extrema boa-fé, vai ter uma apresentação, né? Logo vocês vão ter uma próxima assembleia, aí vocês vão conhecer o Cássio que está aqui, toda a equipe dele, o zelador que já está, o gerente predial, né, que já está contratado. Então, é só uma ratificação para esse modelo que a gente fez com bastante carinho, tá? E que, acreditem, é o melhor modelo e o único possível para o empreendimento desse porte. Num segundo momento, gente, terminou o primeiro mandato, vocês entendem que talvez seja interessante migrar para um modelo diferente, aí a decisão de assembleia agora é só uma ratificação, tá bom? É um pontapé inicial. O Mauro Márcio, se conectou, tá? O Mauro entrou aqui. Tá bom. Tem uma pergunta do Luiz aqui. Talvez o Luiz queira se candidatar para o conselho, talvez ele seja do hotel ou dos consultórios. Ele perguntou qual a atribuição dos conselheiros. Luiz, num condomínio normal, o conselheiro ele é fiscal. Ele tem que olhar as contas, olhar os contratos, olhar as pastas e fiscalizar em nome dos demais proprietários para ver se o síndico e a administradora estão fazendo tudo certo. Neste nosso modelo, o conselho ganha um pouquinho mais de importância. Então, o conselho ele vai ser consultivo, ele vai participar das reuniões, vai dar ideias, vai dar palpites. Quando tiver um assunto importante, por exemplo, vai mandar alguém embora, vai trocar um fornecedor importante, o conselho vai votar junto com o síndico para tomar uma decisão colegiada e vai olhar todos os contratos, todas as contas, todas as pastas. Então, é uma atuação bem interessante, importante, sobretudo nesse começo. Agora dá mais trabalho, mas depois que o prédio tiver já com uma operação já em voo cruzeiro,
aí fica mais tranquilo. Esse começo dá bastante trabalho mesmo. Tá bom? Então, em princípio, são essas funções: consultivo, deliberativo e fiscal. Esses são os 3 papéis principais do conselho. Bom, posso seguir? Vamos lá. Vamos para o próximo. Estável aqui? Tá. Hã? Oi. Mauro. Alô, tá escutando, Márcio? Oi, Márcio, tá escutando, pessoal do Corpo Pinheiros Residencial? Tudo bem? Boa noite. Um forte abraço, de mais nada. Parabéns aí pela forma que você está encaminhando a iniciação, a abertura desse novo condomínio. Na verdade, olha, eu sou administrador de empresa, tenho uma galeria na Santa Efigênia, cuido de locações comerciais e também escritórios e tudo. Sou síndico do meu prédio, são 13 moradores, que por a coincidência que também a Lloyd é que comanda aqui junto, então um trabalho maravilhoso, só tenho que parabenizar eles. Então, isso foi uma das coisas mais interessantes que eu vi. Outra coisa também, eu sou subsíndico há mais de 10 anos do condomínio Olympique, que é um residencial que tem 208 apartamentos. E a gente sempre toma um cuidado ali, justamente com preocupação de atendimento de segurança, os formatos, porque tem muita gente que faz locações e tudo, então a gente tem que usar com sabedoria. A gente tem 2 ouvidos, 2 olhos, uma boca, então a gente fala menos, a gente enxerga mais, escuta mais e vê os problemas que realmente podem ocorrer dentro do condomínio. Então, acho muito interessante uma coisa que vocês fizeram, foi trazer um administrador profissional. Eu acho que nesses primeiros 2 anos, realmente, temos dificuldades, temos que entrar junto com a consultora DIU, ver os formatos, né, e a forma de utilização, os problemas que podem ocorrer. Eu acho que isso é muito importante. Então, inicialmente falando, eu acho que é muito importante a gente ter um administrador profissional. E o sub, na verdade, ele serve justamente para administrar e tentar verificar o melhor possível para que ocorra o melhor no edifício. Tá? Forte abraço a todos. Meu nome é Mauro Vargas, com N, tá? Não com 2 N's. Mas tudo bem. E na hora que eu tentei me comunicar, eu apertei, acho que o botão errado, e eu saí, infelizmente, naquela hora que você ia fazer a apresentação. Então, peço desculpas, eu perdi a apresentação, talvez, dos outros 2, mas, como você falou isso, importante é somar. Quanto mais pessoas poderem ajudar, e cada vez que a gente possa aumentar o número, é melhor. Meus parabéns aí, Sérgio. Valeu, Mauro, obrigado. Deixa eu só te falar uma coisa. Os outros 2 candidatos, o André se apresentou e o Zain, que era o outro candidato, ele mudou aí os planos dele, ele vai para Portugal, vai morar em Portugal, então ele abdicou de se candidatar, então vai ficar você e o André. O que eu sugeri? Que o vencedor seja o subsíndico, e se você topar, o André já topou, que quem não ganhar a eleição de subsíndico automaticamente vá para o conselho, que tem já 3 conselheiras, vocês ficam lá como conselheiro suplente, um dos 2, participando. Aí a gente aproveita todos os talentos. Pode ser, Mauro? Você topa? Acho que ele já desconectou, mas topa sim, né? Topou se candidatar para o conselho. Ah, tá bom. O Luiz, que fez a pergunta, ele topou participar do conselho dos consultórios, que ótimo. Ele é proprietário junto com a esposa da unidade 910 e 912. Então, ótimo, já temos mais um conselheiro para o subcondomínio de consultórios. Que bom, que bom. Você vê, a gente já tem síndico profissional, subsíndico do residencial, 3 conselheiros para o residencial, mais um suplente, agora 2 conselheiros para o consultório, tem toda a turma do hotel que vai se apresentar já da Atlântica, tem a administradora, então nós estamos fazendo um grupo bem forte. O nosso receio é quando não aparece ninguém. Então agora, quando a gente tem bastante gente, é um bom sinal e vai funcionar super bem. Vou partir então, enquanto vocês vão votando, agora já pode votar à vontade no André ou no Mauro. E em relação ao síndico, gente, vocês vão só ratificar, vocês estão dando um voto de confiança nesse modelo que a gente escolheu. A gente fez isso com boa fé. A IU tem patrimônio, né? A incorporadora tem patrimônio aí, tem os investidores, mas ninguém vota, voto é de vocês. O que a gente pede é o voto de confiança.
porque, de fato, a gente se prepara muito para chegar nesse ponto de fazer uma assembleia. E você vê, cada um tem uma opinião, tem gente que acha que é melhor, talvez, ter um síndico proprietário, tem gente como o Mauro que acha legal ter um síndico profissional, e acreditem na nossa experiência, tá bom? Tem gente perguntando de novo qual que é o nome da empresa, vai constar tudo na apresentação, chamar Advanced, e quem sentou aqui ao meu lado, que vai ser o gerente dessa operação, como síndico profissional, é o Cássio Toledo. Tudo isso vai constar na ata, todos os nomes, todas as informações, vocês fiquem à vontade depois para pesquisar, tá bom? Vamos seguir então com o próximo item da pauta, se eu não me engano é o item 7, eu acho, que é a apresentação da administradora. Vamos colocar ali a pauta, só para a gente seguir, por favor. É o item 7 da pauta, que é a apresentação da administradora, que é o Lloyd Imobiliário. Qual que é o papel da administradora? Ela é o braço técnico da gestão do condomínio. Então, ela cuida de contabilidade, de financeiro, de contas a receber, contas a pagar, de todas as obrigações fiscais, trabalhista, tributária, previdenciária. Ela é quem dá o suporte técnico para o síndico. Hoje em dia, a gente tem conceitualmente que a boa gestão de um condomínio se faz alicerçada em 5 pilares. Tem que ter um bom síndico, tem que ter um bom grupo gestor, subsíndico e conselheiros, um bom jurídico, um bom grupo de funcionários e uma boa administradora. Então, a administradora é um dos pilares para o condomínio funcionar bem. Por que que o Lloyd foi escolhido? É uma empresa muito tradicional, é a administradora mais antiga de condomínios de São Paulo, está na ativa desde 1938, está na 3ª geração da família já. O Pércio, que é o atual diretor, até o pai dele ainda está cuidando das coisas, mas ele já está mais à frente da gestão. É uma administradora boutique, digamos assim, não busca volume de clientes, busca qualidade de serviços. A maioria dos condomínios do Lloyd se concentram Pompeia, Perdizes, Lapa, Pinheiros, Pacaembu e Santa Cecília, e Higienópolis. É o raio de atuação do Lloyd, são 170 condomínios, emprega bastante gente, cuida de condomínios grandes, já fez diversas implantações da IU, e o mais bacana de tudo, tem empreendimentos da IU que já trocaram de síndico, já trocaram de conselheiros, mas o Lloyd permanece pela qualidade do seu trabalho. Então, time que está ganhando não se mexe, por isso que eles foram escolhidos. Aqui tem um resumo de todos os serviços: gestão financeira, cobrança, gestão de pessoas, prestação de contas, gestão de produtos e serviços. Então, que é o básico que uma administradora faz, mas o principal, que a gente gosta muito da administradora, são as ferramentas de transparência. Aplicativo, portal, site, com tudo disponível em tempo real. Conta, contabilidade, balancete, movimentação diária, uma área específica para o síndico, uma biblioteca digital com cópia de atas de circulares, você pode tirar a segunda via de boletos, você pode acompanhar a prestação de contas, você pode ver as convocações, as atas, os editais, tudo pelo portal ou pelo aplicativo. Então, a gente gosta bastante da tradição do Lloyd, mas da evolução tecnológica que teve ao longo dos últimos anos. Então, esse é o papel da administradora, é funcionar como braço técnico para a gestão do condomínio. Vocês já têm um portal que foi feito pela administradora, www.corepinheiros.net. Aqui nesse portal, vocês podem se comunicar direto com a portaria, deixar recado, cadastrar fornecedor, consultar quem entrou e quem saiu referente à sua unidade. Você pode fazer reservas, pode olhar documentos, pode registrar solicitações, reclamações, ideias, palpites, pode agendar sua mudança, tudo pelo portal. Vai ficar tudo concentrado aqui, e esse portal também é um aplicativo que funciona super bem. Aqui algumas referências de prédios, tanto da IU, quanto condomínios que não são da IU, que eles cuidam hoje. Tentou colocar um prédio novo, um prédio mais antigo, um prédio comercial, um prédio misto, só para que vocês entendam a especialidade deles. E aqui a equipe que vai atendê-los, acho que é bem importante. O gerente vai ser o Wagner. O Wagner hoje é um gerente especialista em produtos IU. Ele já fez várias implantações, sabe todas as dores, sabe a característica do cliente IU, então o Wagner que vai gerenciar pelo Lloyd. O gerente de condomínio tem que ter alguém ali, igual a gente tem no banco, né? Um gerente geral e um gerente mais específico é o Renan,
E aí tem todos esses assistentes que vão ajudar no atendimento, Esther, o Reginaldo e a Sara. Essa é a equipe que vai ficar responsável pelo condomínio de vocês. Da mesma forma que o síndico, gente, é uma ratificação, né? Vocês vão dar um voto de confiança e vão ratificar nas escolhas feitas pela IU e vão degustar os serviços. Esperamos que vocês gostem. Não é tudo perfeito, até engrenar, gente, demora. Porque o prédio chega cru, né? O prédio chega totalmente cru. As equipes de portaria, de limpeza, chega todo mundo cru. Então é treinamento, dedicação extrema até a operação começar a azeitar. Então tenham paciência, tanto com o síndico quanto com a administradora, porque no começo é pauleira. Depois a operação vai devagarzinho entrando nos eixos, tá? Então, com relação à administradora, é só uma ratificação. Não. Pois não, só um minutinho, gente. Estamos com problema no Zoom. Se alguém se quiser se candidatar, que não podemos fazer? Podemos. Gente, pode registrar aqui? Pode. Uma questão técnica importante acontece em Assembleia Digital. Tem muita gente que está mandando mensagem para a IU dizendo que não conseguiu, por alguma questão técnica, se conectar. E como a gente quer amplo e restrito acesso à Assembleia, mesmo porque a gente gosta de tudo que a gente está falando aqui, nós vamos fazer o seguinte, essas votações todas nós vamos deixar em aberto, para que quem não conseguiu se conectar possa assistir o vídeo, está tudo gravado, nós vamos deixar disponível para as pessoas assistirem, e aí quem não conseguiu se conectar, nós vamos deixar... Amanhã, pode ser? Nós vamos deixar o vídeo aberto, disponível, e podem votar até amanhã, vamos colocar até amanhã... Meia-noite? Até amanhã, 5 da tarde. Até amanhã, 17 horas. E aí todo mundo com calma assiste. Quem não está aqui, assiste o vídeo e vota depois. Quem está aqui já vota agora e a gente já... A gente vai disponibilizar amanhã de manhã? Mais um pouquinho? Eu acho que até as 20 horas? Isso, até as 20. Tá bom, e tá bom. depois a gente Ótimo. No dia seguinte. Na Isso. segunda-feira a gente informa. Ótimo. Então nós vamos deixar aberto amanhã até as 20 horas. Para quem não conseguiu acompanhar, assiste o vídeo e vota. Se no meio do caminho aparecer alguém que queira se candidatar para o conselho, por exemplo, não tem problema, pode se candidatar, que a gente faz aqui uma composição para que todo mundo participe do grupo gestor. Os cargos de subsíndico vagos também. Aquele que já foi preenchido, já está resolvido. Então, essa é a apresentação da administradora, que é o item 7. Agora a gente vai para o item 8, que é a apresentação da IUCA. Não sou eu que vou fazer a apresentação da IUCA, é outra pessoa. É uma apresentação rápida, não pode tomar muito tempo da nossa assembleia. É um modelo muito legal para quem quer fazer locação, para quem quer ter rentabilidade com a sua unidade. A gente prefere já, de largada, de saída, já apresentar uma opção para vocês, para quem é investidor, para quem pretende fazer renda. Então, vamos conectar o pessoal da IUCA para que eles se apresentem. Quem que vai falar sobre... Então... Acho que é o Marco, está conectado, viu, Márcio? Fala, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim. Boa. Quem vai falar, na verdade, é o Marcos Moss. Ele tá aqui no call, mas alguém precisa liberar o microfone dele, eu imagino. É Marcos Mossa? Isso. Feito. Oi, pessoal, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês conseguem liberar o microfone do Rafael Steinbrück? Por favor. Aí ele apresenta. Acho que teve uma confusãozinha aí. O da IUCA, e acho até melhor ele apresentar. É Rafael Barifouzi ou Rafael Steinbrück? Steinbrück. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, Rafael aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu sou fundador da IUCA. A IUCA é uma empresa que faz gestão de locação. A gente tem mais de 1.000 unidades sob gestão na cidade de São Paulo.
estamos com uma ocupação super boa, mas acho que o objetivo aqui é trazer um pouco do que a gente acredita para o ativo. A IU tem sido uma parceira importante para trazer, que a gente está alinhado em trazer rentabilidade na melhor forma para os clientes e investidores. Pode passar, essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Para explicar o modelo da Yuka, eu estava até escutando o Zain, né, que está indo para Portugal, é exatamente nessa perspectiva de fazer com que uma solução fácil para gerir teu imóvel como proprietário e também uma solução fácil para o morador de morar e ter as facilidades de morar no empreendimento, né, da locação. Então, o que a gente tem? A gente é 100% verticalizado, a gente tem uma plataforma própria de locação, a gente tem um aplicativo de moradores, a gente faz contratos de média e longa estadia, então tem um giro um pouco menor, e uma análise de crédito rigorosa para ter certeza que a pessoa que vai entrar no imóvel é uma pessoa que vai aproveitar desse ativo super especial de vocês bem. E para o morador, o que a gente tem algumas facilidades que a gente traz, é um boleto único que eles preferem, então a gente inclui tudo, que todas as despesas, condomínio, IPTU, internet, então não atrasa, não tem risco de cair nada para o proprietário. Os imóveis a gente sempre mantém, então o próprio inquilino paga para a Yuka uma taxa de manutenção, a gente mantém os imóveis na forma como eles foram entregados, mobiliados, decorados e prontos para morar. Aqui, o que a gente, um pouco da facilidade que eu acabei de mencionar, a gente faz um pacote fechado para ele. Para o proprietário, a gente faz, né, a gente dá garantia do crédito do inquilino. E para ele tem essa facilidade de ter todos os serviços dentro da Yuka acessíveis através do aplicativo dele. A gente trabalha com esse modelo de locação de longa duração através do lei do inquilinato. Então, na média, hoje, para esse tipo de imóvel, empreendimento, os nossos inquilinos têm ficado 15 meses, na média. Então, é um cara que cuida do apartamento como se fosse dele, tem menos giro. Ao longo desse período, você tem uma estabilidade de rendimento, o aluguel é fixo. Se ele atrasar o pagamento, a Yuka cobre para vocês. Então, é realmente uma zero dor de cabeça, não vai ter cara que vai entrar, sair, destruir. E a parte mais interessante, o que a gente vê aqui de rentabilidade nas unidades, nossa projeção. Para os estúdios, a gente está vendo uma projeção de R$ 120 a R$ 145 o metro quadrado líquido. Isso daí é o aluguel mesmo no bolso de vocês, que fica numa faixa de 3 a 3,5. Um dormitório, numa faixa de 100 a 115 o metro quadrado, em um valor de 3.600 a 4.290, e 2 dormitórios de 85 a 100 reais o metro quadrado, de 5.620 a 6.660. A outra ponta que a Yuka facilita para vocês é que a gente tem já tudo dentro de casa, o projeto, a gente faz a implementação da obra em 60 dias. Então, aqui são os custos garantidos, tá, do produto Habitat para cada uma das unidades, então 59 mil, 79 mil e 110 mil. A gente vai passar e mostrar já como que ficam as unidades no final. Qual que é a vantagem? Eu tenho uma implementação rápida, nosso custo é mais baixo, a qualidade do imóvel, então você não tem dor de cabeça, em 60 dias está lá o imóvel pronto para locação, não tem que lidar com arquiteto, não tem que lidar com empreiteiro, tudo isso a gente cuida para vocês, está incluso nesse custo garantido que a gente passou logo anterior. E aqui a gente entra nos conceitos, né? Tem 2 conceitos, tem o OCA e o Habitat. A gente recomenda usar o Habitat nesse empreendimento, que é um padrão um pouco mais alto de decoração, mas aqueles que optarem pelo OCA também a gente acredita bastante na liquidez. Aqui a gente vai para as imagens do estúdio do 1 dormitório e do 2, no modelo OCA. Então, esse aqui é o layout que a gente acredita ser mais vencedor né, que a gente propõe para o estúdio. Fica um quarto e também uma sala no terraço, integrada. No próximo slide tem o 3D do... Então, aqui, esse é o projeto, ele custa R$ 59 mil, da forma que a IUT entrega, a gente implementa em 60 dias e deixa o imóvel exatamente assim. Né? Esse é o design que o nosso time de arquitetura fez. O 1 dormitório é semelhante, a gente integra a varanda dentro do apartamento,
Isso aqui é a foto, é o 3D do quarto, e no próximo tem aqui a sala de um dormitório. De novo, aqui o custo fica R$ 79 mil para deixar ele nessas condições. E, de novo, o mesmo prazo de implementação de 60 dias. E aqui os 2 dormitórios, a gente também integra parte da varanda na sala, fica um segundo dormitório menor para o filho, e o maior semelhante a um dormitório. Mesma cara, mesmo, né, a gente, nesse caso, deixa a varanda com uma área mais sociável, um pouco maior, mas na cozinha é tudo muito parecido. Aqui tem uma parte de perguntas frequentes, a ideia era só realmente apresentar. Zain, que está indo para Portugal, a gente cuida para você, o André também, que tem 3 unidades. No comentário aqui tem um link para acessar, ou aqui também o QR Code. Se vocês quiserem, pode abrir aí, a gente entra em contato no Forms e começa o atendimento. É um empreendimento incrível, Pinheiros é o nosso melhor mercado de liquidez, de demanda, também onde a gente tem uma maior densidade, a gente acredita muito no produto, a IU fez um trabalho incrível aqui, a gente tem certeza que vai performar super bem. Obrigado pela atenção, no que eu puder também contar um pouco mais da Yuka, fora da AGI, a gente tem um time de atendimento para vocês. Mais uma vez, obrigado e agradeço o tempo aqui. Bom, obrigado pessoal da Yuka. Eu já tive uma experiência particular, é um negócio que funciona bem, é uma coisa nova, né? Na verdade, surgiu alguns anos atrás e tem se consolidado pelo país inteiro, não só a Yuka, mas outros concorrentes também. E funciona bem, vale a pena. Item 9 da nossa pauta também é a apresentação só da Atlântica Hotéis, né, do Radisson Hotel. Quem vai falar é a Karina, né, se eu não me engano. E rapidamente, só para falar um pouquinho, de forma bem resumida, porque na verdade depois a Atlântica e a Radisson eles vão ter uma reunião com os investidores só do hotel, mas aí é reunião para falar de resultado, para falar de estratégias de marketing, etc. Hoje aqui é só um apanhado geral, uma apresentação bem simples. Então, por favor, quem estiver conectado aí da Atlântica pode iniciar a apresentação. Boa noite a todos, boa noite, Márcio. Então, vou falar um pouquinho sobre a rede Atlântica. Então, nós somos atualmente a maior administradora hoteleira multimarcas da América do Sul. Nós temos mais de 23 anos de atuação no mercado brasileiro. Nós temos mais de 6 bilhões de ativos imobiliários sobre a nossa gestão atualmente. 1,3 bilhões de reais em receitas líquidas sobre a nossa gestão também, e um número bem importante é que mais de 89% dos nossos contratos eles são renovados. Pode passar. A rede Atlântica, ela hoje, já falamos, né, ela é a maior operadora multimarcas. Nós temos mais de 170 empreendimentos no Brasil, então nós operamos com algumas marcas próprias, que são eSuites, Goin e atualmente toda a rede Transamérica, ela está dentro do nosso portfólio, na nossa administração, e além disso, nós temos, nós administramos no Brasil alguns outros hotéis das marcas internacionais, como Hilton, Choice, Wyndham e a Radisson. Então, dentro da Radisson, nós temos a Radisson Collection, Radisson Blue, Parque Plaza, Radisson Red, Parque Inn e Country. Então, todas essas marcas, a rede Atlântica que administra no Brasil. Além disso, nós também temos um eixo que são as vertentes residenciais dentro do nosso portfólio. A rede Atlântica hoje, então, além desses mais de 20 anos de atuação no mercado, ela está presente em praticamente todas as regiões do Brasil. Então, com mais de 170 empreendimentos, a gente opera mais de 27 mil quartos atualmente, e para dar conta de toda essa venda e essa maximização de receitas, a gente conta com um time de executivos de marketing e vendas com mais de 200 pessoas. Então, esses são alguns números da Atlântica, e agradeço pelo tempo. Obrigada a todos. Oi, Karina. Obrigado aí pela objetividade. Foi uma apresentação só dos números macro, né?
para todo mundo entender a robustez da Atlântica, são várias bandeiras, né? E aí é só uma apresentação de números aqui, na verdade, para que as pessoas compreendam que o hotel ele faz parte do empreendimento, ele é um subcondomínio, mas tem uma operação completamente distinta, específica, mas o sucesso do hotel influencia diretamente no sucesso do empreendimento. Então, é importante a gente saber que tem um hotel bom aí operando. Item 10 da nossa pauta, o último item. Depois do item 10, gente, enquanto a Karina e o pessoal da IUCA, enquanto eles estavam se apresentando, eu li todo o chat aqui para ver as perguntas que chegaram mais de interesse coletivo, e eu já separei 10 assuntos que eu vou rapidamente responder, não diretamente para quem fez a pergunta, mas responder para todos vocês. São assuntos que eu vou rapidamente esclarecer. Mas primeiro eu vou falar da apresentação da previsão orçamentária. Antes da gente falar dos números, né? Eu acho que tira os números um pouquinho, tira os números um pouquinho. Volta um pouquinho, por favor. Isso. Por que eu pedi para tirar os números? Porque antes de falar deles, eu acho que vale a pena a gente falar das premissas, né? Porque falando as premissas, a gente consegue entender melhor essa peça orçamentária, que a gente tentou condensar bastante, mas quando vocês olharem o balancete analítico do empreendimento, vocês vão ver que ele é bem complexo. Então a gente tentou condensar em grandes grupos, mas para que vocês entendam conceitualmente como vai funcionar a contabilidade do empreendimento. Mas vamos lá. Algumas premissas importantes. A primeira e principal é que isso aqui é uma previsão, então é um pontapé inicial. A gente não tem média histórica de gastos, então precisa partir de um ponto. Isso não é um chute, isso é uma ciência, isso é feito com toda a experiência da incorporadora, da administradora, do síndico profissional, através de visitas técnicas, para chegar no melhor modelo de previsão orçamentária. Com o passar do tempo das assembleias, vocês vão incrementando essa previsão conforme o gosto de vocês. O que eu posso garantir é que essa previsão tem tudo o que é necessário para o empreendimento funcionar bem. Não tem luxo, não tem excesso de comodidade, mas tem tudo que a lei manda e tudo que é importante para o condomínio funcionar da maneira que vocês merecem. Então, isso é uma premissa principal e básica. Outra premissa importante é em relação à composição dessa planilha orçamentária, porque a gente tem gastos que são específicos de cada subcondomínio e a gente tem gastos que são compartilhados entre cada subcondomínio, cada um na sua proporção de fração ideal. Então, um exemplo, o seguro da edificação. O seguro é uma despesa paga por todos. Todos os subcondomínios contribuem para pagar essa despesa. O síndico geral, a remuneração dele, proporcionalmente, é dividida entre todos os subcondomínios. A administradora, a mesma coisa. Agora, a portaria da ala residencial. Não faz sentido dividir com os demais, é uma despesa específica da ala residencial, assim como seus elevadores. A recepção dos consultórios é uma despesa específica da ala dos consultórios. Então, a gente conseguiu claramente definir quais são as despesas compartilhadas e quais são as despesas específicas. Outra premissa importante, a forma de rateio dentro de cada subcondomínio obedece o critério de fração ideal. O que significa isso? Apartamentos, consultórios menores pagam menos, apartamentos maiores, consultórios maiores pagam mais, conforme a fração ideal. Então, a gente tem primeiro uma subdivisão por subcondomínios e depois o rateio por fração ideal dentro de cada subcondomínio. Outra premissa importante, a contabilidade do condomínio, ela vai obedecer o regime de caixa. O que significa isso? O síndico abre o caixa no dia 1, recebe o dinheiro no 5º dia útil, paga todas as contas e fecha o caixa no dia 30. No dia 1 do mês seguinte, abre um novo caixa, transportando o saldo, seja ele positivo ou negativo do mês anterior. Ao final de um exercício, vocês vão ter 12 balancetes mensais compondo o exercício de um ano. Mas o importante é dizer que nesse modelo, o condomínio, pelo regime de caixa, é algo que você paga
para usar. Então, é uma despesa sempre antecipada. É diferente, por exemplo, de um aluguel. Quando a gente aluga um apartamento, uma casa, a gente usa o mês inteiro e paga no mês seguinte. Condomínio, não. Primeiro a gente paga para poder usar ao longo do mês. Então, quando você paga condomínio, por exemplo, em junho, não é para pagar as despesas de maio. É para pagar as despesas do próprio mês corrente de junho. E assim você vai entender o fluxo de caixa e a contabilidade. Outra premissa importante, já estou terminando, é em relação à composição dos custos. Vocês vão ver na planilha que a gente tem despesas ordinárias, que são aquelas despesas que se repetem todo mês, ordenado, salário, toda a parte trabalhista, contratos de manutenção, questões administrativas, tudo isso é o ordinário. Aí a gente tem um fundo de reserva, que é uma poupancinha de 5%, que é normal e que a convenção determina, e a gente tem 5% também de uma coisa que eu gosto muito, que é um fundo de manutenção. Porque o prédio é novo hoje, mas se não tiver um fundo de manutenção guardadinho todo mês, daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando precisar de uma manutenção importante, aí começa a fazer rateio extraordinário, é aquele mau humor, ninguém aprova. Então, os condomínios da IU já nascem na convenção de condomínio com a determinação de um fundo de manutenção. Então, quando você olhar o seu boleto, vai ter lá despesa ordinária, as contas de consumo, fundo de reserva, fundo de manutenção, e quando vocês tiverem um rateio extra, por exemplo, para sistema de segurança ou qualquer outra coisa, vai ter lá o que for rateio extraordinário. Essa é a composição do boleto. E, por último, falar um pouquinho agora da composição dos custos. Vocês vão perceber que o grosso do custo é com mão de obra, o que é normal, mão de obra terceirizada, então nesses valores estão embutidos salários, encargos, benefícios, provisão de 13º, de férias, de uniforme, de insumos, de rescisão, de lucro da empresa, tudo. Se a gente for ver efetivamente o que é salário, na verdade, é metade do valor. O resto é o custo do Brasil normal, incidente sobre mão de obra. Então, essas são as premissas, e agora sim vamos ver os números rapidamente. Tudo isso vai ficar disponível para vocês. Na ata, a gente vai espelhar essa previsão orçamentária, ela é condensada por grandes contas. Quando vocês tiverem o primeiro balancete, aí sim vocês vão conseguir olhar tudo de forma mais discriminada. Aqui a gente fez por grandes números, por grandes contas. Então, a primeira despesa é importante, a gente faz sempre pensando aí nos primeiros 90 dias, para a gente testar, e daqui 3, 4 meses, senta de novo numa assembleia, realinha alguma coisa, muda para lá, muda para cá. Isso aqui é só para dar o pontapé inicial. Então, primeira grande linha de despesa, pessoal e encargos, que foi o que eu acabei de falar, e aí já está subdividido entre setor residencial, hotel, consultório, centro médico, loja 1, loja 2. E aí cada um enxerga quanto cada setor contribui nessa linha. Depois, tarifas e taxas públicas, está tudo zerado, porque a gente não sabe quanto vocês vão gastar de água, de luz, de gás, porque depende efetivamente do ritmo de ocupação, depende dos hábitos de vocês. Então, essa é a única despesa que a gente não consegue prever. Depois, todas as despesas com manutenção. Elevadores, síndico profissional, administradora, piscina, bomba, aquecimento, jardim, portão, interfone, higienização, assessoria de engenharia, jurídico, pressurização, academia, seguro, portaria, enfim, gerador, tudo que eventualmente possa ser item ordinário de manutenção ou de serviços, está tudo previsto aqui, já subdividido entre todos os subcondomínios. E materiais de aquisição, materialzinho de piscina, material diversos, obrigações legais. A gente já teve o cuidado de pegar toda obrigação anual, ver quanto ia gastar e dividir por 12. Então, todo mundo já sabe quanto vai gastar por mês e ao ano, com PPRA, CIPA, PCMSO, despesas bancárias, né, com emissão de boleto e baixa de boleto, despesa de expediente, enfim, já está tudo previsto. E aí a gente pegando todos esses valores e dividindo entre os subcondomínios e entre as unidades, a gente chega nos seguintes valores. Eu vou falar rapidamente aqui, porque são muitas frações ideais, muitas unidades. Então, por exemplo, para o setor residencial, a gente tem aqui do 2º ao 15º pavimento, vários finais. Então, a cota ordinária vai variar entre R$ 224 até R$ 381 para esses finais.
mais o fundo de reserva, mais o fundo de manutenção, dá de 246 a 421. Ficou bem competitivo, é um valor bem interessante. Depois, do 16º ao 23º, são as unidades maiores, o condomínio variando de 637 até 870, mais fundo de reserva e fundo de manutenção. Então, acho que ficou bem interessante para o setor residencial. Setor de consultórios. Aqui é o setor hotel. Isso aqui, como o hotel participa de poucas despesas comuns, porque o grosso da operação do hotel é tudo com funcionário deles, com equipe deles, então aqui eles participam de algumas poucas despesas, então dá variando aí entre 100, 110, 120 reais. Depois, setor consultórios, a gente tem a unidade grande do térreo, né, pagando o valor maior, e depois a gente tem as unidades do segundo e do terceiro pavimento, que são as unidades maiores, pagando de condomínio entre 900 a 1.100 reais, e depois do quarto pavimento, também variando entre 900 até 1.000 reais, e do quinto ao 11º pavimento, as unidades menores, condomínio variando de 515 até 658, condomínio ordinário. Fiquem tranquilos, depois cada um na ata e cada um no material de apresentação identifica o seu apartamento, o seu consultório e quanto vai pagar. Aqui a gente fez só para vocês terem ideia de todos os valores, o mínimo ao máximo. Aqui o centro médico é um proprietário só, mas só para que vocês saibam, paga esse valor de condomínio ordinário. Pode passar. Depois a simulação das lojas, a loja participa de poucas despesas comuns, né? E paga esse valor a loja 1 e a loja 2. Essa é a nossa previsão orçamentária. A partir de fevereiro começa o rateio do IPTU. Por que isso? Porque a Prefeitura de São Paulo demora muito para fazer o desdobro. Então, quando ela terminar o desdobro, cada um de vocês recebe o seu carnê e paga direto. Enquanto não terminar o desdobro, a administradora tem que pegar o IPTU mãe do terreno, partilhar entre vocês pela fração ideal e colocar no boleto de condomínio. O que significa isso? Quando você olhar o seu boleto, vai ter lá despesa ordinária, fundo de reserva, fundo de manutenção, contas públicas e o IPTU proporcional até que aconteça o desdobro. Pode passar? Volta um pouquinho. Esse condomínio agora de janeiro vai ser custeado, todas as despesas operacionais vai ser custeado pela IU. A partir de fevereiro, vocês começam a pagar condomínio, mas claro, caso a caso, a IU pode tratar questão de chaves, questão de vistoria. Justamente a IU vai custear esses primeiros dias de condomínio, para que todos possam fazer tranquilamente sua vistoria. É importante frisar que desde já, para quem receber chaves e para todo mundo vai ficar liberado a medição, e aí depois da medição, que é algo mais urgente, aí sim a vistoria e a entrega de chaves. Então são momentos distintos, medição e depois vistoria e entrega de chaves. Isso tudo para agilizar a obra de vocês. Janeiro, então, sem vencimento de condomínio. Fevereiro começa o vencimento, mas claro, a IU vai avaliar caso a caso em relação à vistoria, em relação à entrega de chaves, etc., como em qualquer empreendimento novo. Agora a gente tem mais alguns recados que dizem respeito também, ainda com relação à previsão orçamentária. Esses são os números macro, a gente dividiu em grandes contas, eu acho que ficou bem competitivo, ficou bem interessante. Hoje, de novo, a gente pede para que vocês deem um voto de confiança, porque foi um trabalho árduo feito pela administradora, pelo síndico profissional, pela IU, para a gente chegar na melhor cota possível. A gente não buscou a menor cota, a gente buscou a melhor cota, o melhor custo-benefício, e acho que a gente fez um bom trabalho, os valores estão bem razoáveis. Tem alguns recados finais, pode passar, por favor. Aqui, gente, é uma proposta comercial, já quando vocês tiverem a operação funcionando aí para estacionamento, vocês podem pensar, né? Isso tudo vai ser avaliado pelo síndico, pela administradora, pelo conselho, pelos subsíndicos, propostas para fazer renda com estacionamento. Vocês podem ter... fez uma votação, essa foi a empresa vencedora. Isso, a IU fez uma tomada de preços, entrevistou várias empresas, essa foi a melhor proposta recebida, pode ser um aluguel fixo,
ou um aluguel variável conforme a ocupação, conforme o faturamento, aí vocês que vão escolher qual modalidade vocês querem através do conselho, através do síndico e da administradora. É o que costuma funcionar bem para empreendimentos novos, porque o ideal é fazer renda, né? É não ter custo com o estacionamento, é conseguir fazer renda. Às vezes é possível, então no caso de vocês vai ser possível, o que é ótimo. Tem mais alguns recados, pode passar, por favor. A gente já teve o cuidado de pré-selecionar um gerente predial. Antigamente era um zelador, mas para um empreendimento desse porte tem que ser um zelador mais qualificado, que a gente chama de gerente predial, de gestor predial. É o Marcelo Gonçalves. Já está aí o celular dele, para que vocês façam contato, anotem. Ele é o primeiro ponto de contato de vocês. Lembrando que para agendar mudança é só pelo portal, não adianta marcar com o zelador, porque não funciona, tem que ser pelo portal, até para a gente organizar o condomínio para recebê-los. Mas esse é o contato do Marcelo, ele já está, inclusive, trabalhando no condomínio, treinando equipes, para tudo funcionar bem na chegada de vocês. Pode passar mais uma tela, por favor? Primeiro boleto seria para janeiro, não vai ser mais. O próximo para 8 de fevereiro. Redes de proteção. Se alguém precisar colocar, tem que ser na cor cristal, para não agredir a harmonia estética da fachada, né? E aí tem todas as recomendações, não usar pistola de pressão, impermeabilizar os furos. Isso, contratando o melhor prestador, eles já fazem isso naturalmente. Normas provisórias. Já tem um manual de normas provisórias, o básico do básico, gente, que já está feito, para possibilitar uma organização no acesso, nas reformas, nas mudanças, já está no portal www.corepinheiros.net. Garagem, até a realização do sorteio, que vai ser lá para frente. O uso é livre, né? Isso para o residencial, claro. O consultório tem o sistema rotativo, a pessoa tem o direito de uso, enfim, mas é outra operação, né? Então, o direito de uso estacionando, pagando, isso. Mas para o residencial, não. O residencial é mediante sorteio lá na frente. Projeto para sacada, cortina, vai ser providenciado agora toque de caixa, junto com os subsíndicos e com o conselho, para na próxima assembleia, o mais breve possível, se possível, antes de 30 dias, já aprovar o padrão. Aí, quem quiser fazer, escolhe a empresa do seu gosto, mas tem que obedecer o padrão para a gente preservar a harmonia estética da fachada e preservar as garantias todas que vocês têm do empreendimento. Tem mais alguma tela? Que senão eu vou partir aqui para as dúvidas todas que chegaram. Eu vou responder rapidinho, gente, porque no particular aqui a equipe já está respondendo. Eu vou responder rapidinho. Vamos lá. Doze temas. Primeiro, chaves. Cada um vai agendar com o AIU. Tem pessoas que já fizeram vistoria, tem pessoas que vão ser ainda convidadas para fazer a vistoria. Aprovando a vistoria, marca a entrega de chaves, é um assunto individual. Tratem com a AIU. Não é com o síndico, não é com o Lloyd, é só com a AIU. Obras. Já tem aí nas normas provisórias uma espécie de guia para quem quiser fazer obra, quem quiser fazer reforma. Tem que entregar o projeto, tem que ter ART, tem que ter um profissional responsável. Isso vem para o setor de engenharia, da sindicatura profissional, do administrador. O engenheiro vai avaliar, se tiver tudo ok, libera a obra. Se não tiver, pede para fazer as ressalvas. Isso é uma coisa normal, técnica, em qualquer empreendimento. Nas normas provisórias, já nos primeiros recados que o síndico mandar, já vai ter esse guia prático de como fazer sua obra. Fechamento para o Garden vai ser resolvido numa assembleia específica, não é hoje, mas vai ter uma assembleia específica para tratar disso. A mesma pessoa perguntou dos consultórios se vai ter alguma norma sobre pet friendly, né? Se pode ou não pode animal doméstico para os consultórios. É uma tendência, mas tem que ser decisão de assembleia, não é a gente que decide, então vocês vão ter logo em breve uma reunião para tratar disso. Sistema solar, já tem. O empreendimento já tem, mas aí vocês vão ter que ver como colocar isso em operação. Não é muito simples, mas já tem ali a estrutura de energia solar. Vagas de garagem é mediante sorteio para o residencial. Enquanto não tiver o sorteio, cada um para onde quiser, limitado ao seu número de vagas, claro. A mesma pessoa perguntou
Se pode alugar a vaga, pode, desde que seja para um vizinho, não pode alugar a sua vaga para alguém de fora do empreendimento. Se for para um vizinho seu, é um contrato particular, você com ele, não tem problema nenhum. Diferença, perguntaram aqui qual a diferença do trabalho da Advanced e da Lloyd. São trabalhos muito diferentes que se complementam. A Advanced faz a sindicatura profissional, é o responsável legal pelo empreendimento, cuida da operação. E o Lloyd é administrador, é o braço técnico, cuida da contabilidade, emite os boletos, paga as contas, presta contas, é uma parte mais de escritório, mais burocrática. Então, são atividades muito distintas que se complementam, que se integram, como em qualquer condomínio. Deixa eu ver mais tema aqui. Regimento interno, já tem um provisório, que é o basicão, conforme vocês vão utilizando o empreendimento, logo em breve, daqui a alguns meses, no máximo daqui a um ano, é recomendável que vocês façam uma assembleia para aprovar um regulamento definitivo. Esse agora, gente, é provisório, porque ninguém se conhece ainda. A ideia é ir testando as coisas e ter o mínimo de organização. Depois tem uma pergunta aqui dificílima sobre Airbnb, se pode ou não pode no residencial. Tem que ser uma deliberação de assembleia. A gente aqui não pode nem proibir, nem liberar geral. É um tema super difícil, ainda mais no empreendimento que tem um hotel. Então, tem todas as nuances do empreendimento de vocês, mas esse é o assunto mais quente hoje nos condomínios. Quem comprou para investimento quer fazer Airbnb, quem comprou para morar não quer conviver com um monte de hóspede todo dia, e a gente vai ter que pesar isso e criar regras. Eu gosto de criar regras bem específicas para o Airbnb, porque se for liberado, tem que ter muito controle e muito rigor para nos valorizar o empreendimento de vocês. Mas aí é um assunto para ser tratado dali por diante. Empresa de estacionamento vai gerenciar? Sim, vai gerenciar as vagas, é o uso rotativo, inclusive ela põe sistema, eventualmente põe cancela, ela investe, né, na garagem de vocês para poder tornar a operação mais rentável para ela e para vocês. Só o hotel e consultório. O residencial é aquela vaguinha tradicional de garagem. Depois tem uma pergunta última aqui, se pode retirar a porta de vidro, que é aquela que divide a sala da varanda. Eu entendo que se vocês aprovarem na Assembleia o fechamento em vidro, não faz muito sentido deixar a porta de vidro. E aí, vocês na mesma Assembleia que vão definir o envidraçamento da varanda, vocês também vão definir se pode ou não tirar a porta-balcão, desde que não tenha questões estruturais com a construtora, com a incorporadora. Então, essas foram as perguntas que chegaram. Teve gente que falou sobre TCA, que eu acho que é bom falar, que é o termo de compromisso ambiental. Todos os empreendimentos aqui em São Paulo, os novos hoje, têm um termo de compromisso ambiental, que até então é de responsabilidade da incorporadora, daqui por diante é de responsabilidade do síndico. O que envolve um TCA? Áreas permeáveis, indivíduos arbóreos, tudo isso que a incorporadora tem que manter ao longo da obra, vocês precisam manter daqui por diante, o síndico já está careca de saber, já está craque. A BITSE, perguntaram a data do ABITSE, 31/10 é a data oficial, os 180 dias de carência, eles terminaram em dezembro de 22, então a IU está passando alguns dias aí dos 6 meses de carência, mas puxa vida, com tudo que aconteceu ao longo da pandemia, as obras sofreram bastante, com baixa de equipe, com dificuldade de compra de material, com o ritmo da obra caindo. Então, pelo menos as experiências que eu tive recentes, quase todas as incorporadoras têm utilizado o prazo de carência, não por gosto, porque é prejuízo, mas por necessidade mesmo oriunda da pandemia, um caso fortuito talvez, uma força maior. Mais perguntas? Acho que não. Tem uma outra coisa importante, gente, sobre finalização geral do empreendimento. Óbvio, todo empreendimento desse porte tem arremates para fazer, né? Tem finalizações para fazer, então isso é concomitante. Vocês recebem as chaves, vocês já vão ajustando a unidade de vocês, a IU também vai ajustando áreas comuns, e vocês vão ver que logo em breve está tudo pronto, vocês vão fazer vistoria, né? Vai ter vistoria nas áreas comuns, e a vistoria é feita com critério. O síndico profissional ressalva tudo que eventualmente não tiver em conformidade, tá bom? Márcio, frisa que a data do ABITSE estava dentro dos 180 dias, né? A data do ABITSE, gente, saiu no final de outubro.
Mas é óbvio, como em qualquer empreendimento, não adianta nada você pegar o Abits e fazer a entrega do empreendimento. Você tem que ajustar o empreendimento, tem que fazer arremates, acabamentos. Ainda assim, fica coisa por fazer. Então, não fazia sentido correr e fazer a assembleia em novembro, porque o empreendimento ia estar muito cru. Então, por isso que está sendo feito só em janeiro, para adiantar um pouquinho mais essa parte de acabamento, de finalização. Estar habitável pela prefeitura não significa que a entrega tem que ser no dia seguinte. A incorporadora tem que buscar o melhor momento para fazer uma entrega razoável. Tá bom? Então, da minha parte era isso. Pedir desculpas porque eu falei bastante, mas eu tentei ser o mais claro possível, mais objetivo possível, mais didático. Espero que vocês tenham gostado. Claro que não dá para a gente agradar todo mundo, tem algumas pessoas que fazem críticas e a gente recebe as críticas de peito aberto, a gente sempre tenta melhorar a cada assembleia. Isso é uma novidade, a assembleia virtual veio para ficar, melhorou a qualidade das assembleias, mas ainda assim a gente sempre está disposto aqui a melhorar. Vai acontecer muita coisa agora daqui por diante, né? Com o trabalho do síndico, da administradora, do subsíndico, dos conselheiros, e vocês vão ser municiados com todas as informações. Em razão da questão com o Zoom, que algumas pessoas não conseguiram se conectar, excepcionalmente, a gente vai deixar o vídeo à disposição na íntegra até amanhã e com a votação aberta também na íntegra até amanhã à noite. Aí não tem risco nenhum de ninguém... A informação é que o Zoom ele teve uma atualização, tá. E aí deu essa pane. Tá, é uma pane do Zoom, mas não tem problema, a gente disponibilizando o vídeo, deixando todo mundo votar, a gente sana qualquer problema. Tá bom? Então, boa sorte para vocês, para quem vai morar, para quem vai trabalhar, para quem vai investir. Eu torço muito para que dê certo, vou acompanhar aí, junto com a Yu, toda a questão aí de implantação e estou às ordens de vocês, tá bom? Muito obrigado. Nós vamos só passar o vídeo nós vamos passar o vídeo novamente para quem não entrou no começo. E eu me despeço por aqui. Boa noite, muito obrigado.